A paz do Senhor, amigos e irmãos, eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu sou o irmão Anderson Gabriel, presbítero da Igreja do Senhor, e quero lhes trazer uma palavra muito boa hoje, que se encontra lá no livro de 1 Reis, capítulo 9, a partir do versículo 1. A partir do primeiro versículo, 1 Reis 9, a partir do primeiro versículo, assim diz: Sucedeu, pois, que, acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão que lhe venho à vontade fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão, como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: Ouvi a tua oração e a tua súplica, que suplicando fizestes perante mim. Santifiquei a casa que edificastes, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. E os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. E se tu andares perante mim, como andou Davi teu pai, com incerteza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel, para sempre, como falei acerca de Davi teu pai, dizendo: não te faltarás varão sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim, e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos, que vos tenho proposto, mas fordes e servirdes a outros deuses, e vos curvardes perante eles, então destruirei Israel da terra que lhes dei, e a esta casa que santifiquei, a meu nome, lançarei longe da minha presença, e Israel será por ditado e motejo entre todos os povos. E desta casa, que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e assobiará, e dirá: por que fez o Senhor assim a essa terra e a essa casa? E dirão: porque deixaram ao Senhor, seu Deus, que tirou da terra do Egito seus pais, e se apegaram a deuses alheios, e se encurvaram perante eles, e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. Amém. Até aqui, li até o versículo 19, né? Mas essa palavra que Deus nos enviou hoje, a mensagem é para quem já é crente. Por incrível que pareça, essa mensagem que o Senhor me enviou é para quem já é conhecedor da palavra, já provou algo da parte de Deus, e vocês sabem o que acontece, né? Bendito é o nome do Senhor. Voltando a falar sobre Salomão, o rei, para quem não sabe, rei Salomão foi o homem mais sábio da história antiga, da história do Antigo Testamento, tanto que foi um reino de paz, o reino dele, recebeu ouro, prata e ouro de todos os reis da terra na época, porque por causa da sua sabedoria, pessoas com problemas terríveis vinham de toda parte do mundo, pessoas amarguradas de espírito, pessoas que tinham algum vazio dentro de si, procuravam o rei Salomão para ouvirem algumas palavras sábias. Vê só que no Antigo Testamento as pessoas já estavam com uma sede de ouvirem algo que viesse da parte de Deus, que viesse de outro mundo, porque muitas vezes a gente nos encontra dessa maneira, um vazio dentro de nós que não sabemos de onde vem. E então o que aconteceu com nossas vidas quando isso aconteceu?
conhecemos o Evangelho de Jesus Cristo, procuramos vir à igreja, procuramos vir à casa de Deus, procuramos inclinar os ouvidos para ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. E então o que acontece, né? O que aconteceu com o rei Salomão foi o seguinte: o Senhor o prometeu que se ele não deixasse os seus estatutos, confirmaria o trono dele sobre Israel. E o que aconteceu então? Salomão casou-se, se contaminou muito com muitas mulheres estranhas, com muitas mulheres de toda parte da terra, e junto com esse pecado todo entrou o paganismo dentro de Israel. E Judá ficou completamente contaminada com a idolatria. Tanto que até muitos anos depois daquilo ali, não conseguiam os profetas tirar a idolatria de dentro de Israel. Tanto que Israel foi também Judá levada cativa pelo Nabucodonosor, e o profeta Jeremias tinha profetizado que isso iria acontecer, mas isso já é uma outra história, entendeu? Todo mal, todo paganismo que entrou dentro de Israel, Salomão pediu a Deus a sabedoria e o Senhor deu. E a sabedoria foi sim uma bênção, trouxe paz a Israel e trouxe prosperidade. Mas Satanás, o nosso inimigo, ficou rondando à volta de Salomão para descobrir qual era o seu fraco. E todos que conhecem a história de Salomão sabem qual era o fraco dele: mulheres. E Satanás conseguiu pegar ele por aí. Tanto que no final da sua vida veio um profeta na sua frente: ei Salomão, tem um recado da parte do Deus de Israel. E ele já há anos sem ouvir o Deus de Israel. Diga-me, profeta. O profeta rasgou um pano, um tecido, em 12 pedaços e largou 2 desses 12 pedaços à mão de Salomão. Essas são as 2 tribos que você dará ao seu filho Roboão. E essas 10 tribos que estão na minha mão, esses 10 pedaços, eu darei a Jeroboão, filho do teu servo. Aí ele: mas por quê? Você não precisa perguntar por quê. Se contaminou com muitas mulheres, e muitas mulheres estranhas, e trouxeram idolatrias para dentro de Israel. E o Senhor confirmou o que ele tinha prometido nesta palavra, né? Que não confirmaria o reino completo de Israel sobre a descendência de Salomão se ele se perdesse, né? E o que acontece então? Aí as pessoas vão perguntar: mas o nosso Deus é vingativo? Não, nosso Deus é justo. Assim como nós não gostaríamos também que uma pessoa tratasse algo conosco e não cumprisse aquilo que tratou, nós não gostamos disso, né? Entendeu? Como vamos querer que Deus goste daquilo que nós também não gostamos? Vamos supor, você ajuda uma pessoa, né? Tira a pessoa de uma situação de escravidão do Egito, por exemplo. E aí depois, anos, a pessoa se esqueceu completamente da ajuda que você deu. E aí de repente a pessoa começa a fazer coisas para te prejudicar. Aí tu vai dizer: pô, amigo, tu não te lembra daquela vez que tu precisava tanto e eu te ajudei? Aí a pessoa vai dizer: tá me jogando na cara? É bem assim que as pessoas fazem. Além de serem ingratos, além de não agradecerem por a bênção que receberam, ainda criaram esse ditado aí: tá me jogando na cara. E aí eles dizem, da boca para fora: preferia eu que não fosse ajudado, se é para estar me jogando na cara depois. Aí vamos supor, e se o Senhor não usasse ninguém para te ajudar, onde você estaria hoje? Porque nessa questão aqui o Senhor é justo. Ninguém disse para o Senhor está nos jogando na cara de nos ter tirado da terra do Egito. Ninguém disse isso, sabe por quê, irmãos? Porque o povo foi 400 anos escravo no Egito. Teve gente que nasceu, viveu, envelheceu e morreu escravo. Gerações e gerações foram escravos do Egito. Até que um dia o Senhor falou a Moisés: eu vi o meu clamor, eu vi o clamor dos filhos de Israel, eu vou tirá-los da terra do Egito e vou lhes fazer uma nação santa.
Agora vamos trazer para os nossos dias de hoje. Lá nas epístolas do apóstolo Paulo, você vai ver ele explicando que o sacerdócio de Cristo é um sacerdócio. Jesus é o sumo sacerdote da igreja e não há substituto para ele. Arão foi consagrado a sumo sacerdote de Israel, mas ele não era eterno. Teria que ficar outro levita no lugar dele quando ele morresse, e depois outro, e depois outro, e depois outro, e assim ia. Mas Jesus Cristo é Deus, é eterno, por isso não precisa ser substituído. É o nosso sumo sacerdote, é o Senhor Jesus Cristo, que também nos chamou para ser uma nação santa, nos chamou para sermos sacerdotes diante do mundo. Então, uma coisa é verdade, o cristão, ele não pode andar de qualquer jeito. Ele não pode andar de acordo com o mundo. Usos e costumes, ambos interpretações bíblicas, as igrejas têm muitos, mas toma cuidado quando o cristão não tiver diferença nenhuma das pessoas do mundo. Esse evangelho está errado. Porque Jesus disse: negue o homem a si mesmo, toma sua cruz e me siga. Voltando a dizer que é para crente essa mensagem, vamos entrar numa parte muito importante agora. Existem muitas pessoas que quando chegaram à igreja não tinham nada. E aí receberam a ajuda dos irmãos, receberam a oração da igreja, e aí receberam bênçãos do Senhor no trabalho. O que era ajudante se tornou profissional, o que era empregado se tornou empresário, o que era pobre cresceu para a classe média alta. Tudo com a outra. Tá certo, a pessoa se esforçou, mas se não fosse a oração dos irmãos, nem saúde essa pessoa não tinha para se esforçar. O Senhor abriu portas, sim, através da oração da igreja. Aí depois deu uma briga ali qualquer, aí a pessoa se revoltou com o evangelho e disse: essas igrejas são tudo sem vergonha, essas igrejas isso e aquilo, é tudo um sistema religioso. Vou ir para minha casa e você um cristão em casa. Ou muitos disseram, nem iam ser cristão mais. O que aconteceu? Se esqueceram do Deus que lhes tirou da terra do Egito. E é muito triste, irmãos, a pessoa ter que levar um castigo para refrescar a memória. É muito triste. Muita gente, assim como eu, graças a Deus, nunca me esqueço e nunca vou me esquecer dos irmãos que oraram pela nossa libertação. Quando eu cheguei à igreja, eu sou conhecedor da palavra desde quando nasci, mas tive uma adolescência rebelde, fui desviado da igreja, mas quando decidi voltar não foi fácil voltar. Já tinha esposa e filhos. O que acontece? Muitos irmãos oraram. Eu cheguei com um problema assim, ó, de não conseguir se casar com a esposa por algumas questões. Oraram para a gente se casar. Eu e ela éramos viciados no vício do cigarro, oraram para a nossa libertação e fomos libertos, em nome do Senhor Jesus Cristo. É incrível, irmãos. Olha, a minha vida profissional melhorou, porque antes disso, praticamente eu não sabia fazer nada. Assim, ó, eu era completamente um auxiliar de serviços gerais. Hoje eu tenho algumas profissões, fui aprendendo na pintura, no acabamento, marcenaria, pinturas de casa, pintura automotiva, tudo isso, coisas que eu jamais imaginei que eu ia aprender um dia, fui aprendendo. Eu já tinha o talento de artesão, já fazia artesanatos. E então o que acontece? O que está faltando hoje é a igreja se lembrar do Deus que lhes tirou da escravidão do Egito. Porque certamente o que a gente está vendo a igreja fazer hoje em dia são os mesmos erros de Israel. Tudo bem ter amizades com os cidadãos. A Bíblia mandou a gente ter cuidado com a amizade do mundo.
Não devemos ser de maneira nenhuma inimigos do mundo, não. Deus nos chamou para ser a luz do mundo, né? E aí o que acontece? As amizades com o mundo acabam vindo trazer parcerias que não é da vontade de Deus, assim como aconteceu com Salomão. Ah, estamos trazendo ouro, prata e rubi em troca da tua sabedoria. E Salomão com a cabeça dele, bom, estou evangelizando. Daqui a pouco o mundo inteiro vai se converter ao Deus de Israel. Que bênção! Porque a Bíblia nunca tirou o direito de gentios que não eram judeus de se converterem ao Deus de Israel. Israel seria os sacerdotes dessa tal religião, o judaísmo. A casa do Deus vivo, do Senhor dos exércitos. Mas acontece o seguinte, Salomão, talvez na sua cabeça, levou para esse lado. Que bom, todo mundo está vendo e todo mundo vai vir para Israel, mas não. Algumas pessoas até vinham com o coração aberto para receberem a palavra de Deus, mas muitos já vinham usados nas mãos do diabo para trazer o mundo e a idolatria para dentro de Israel. Já vinha povos que traziam então a nudez, que já não era comum no povo de Israel. Já vinham trazer os seus ídolos junto. Ai, temos que respeitar, é a cultura deles, eles aprenderam errado, coitados. Era isso. Pessoas seminuas entrando em Israel, pessoas cheias de guias colares pertencentes a deuses pagãos, pessoas que viviam em costumes completamente promíscuos, povos que não tinham nem casamento por costume, mas se multiplicavam, se procriavam da maneira deles igual. Tudo isso começou a visitar Israel. E Salomão pensando que estava ganhando todo mundo para o Deus de Israel, assim como está acontecendo com muitos pastores hoje em dia, que estão achando que estão ganhando muita gente para Jesus, trazendo balada gospel para dentro da igreja, trazendo carnaval gospel para dentro da igreja, trazendo Copa do Mundo, ver se igreja é lugar de jogo para dentro da igreja. Pensam que estão ganhando a alma de todo mundo. Não. É o mundo que está ganhando espaço dentro daquilo que o Senhor separou para ser santo. E aí a promessa do Senhor é essa, né? Arrancarei aquilo que eu mesmo construí dessa terra. O Senhor construiu um templo. E aí os pagãos entraram, contaminaram o templo. E os seus sacerdotes acharam que estavam ganhando essas almas. E na verdade, muitos dessas almas estavam sendo enviados pelo inimigo para trazer o mundo e a idolatria para dentro do santuário. E é exatamente o que está acontecendo hoje nas igrejas. É exatamente. Pastores não querem cometer o mesmo erro de Salomão, ser castigado por Deus, como ele foi, ser... no fim de sua vida, ouviu que o Senhor estava zangado com ele. Isso é muito ruim, irmãos. Entendeu? O que deve fazer? Esse é o nosso Deus. Assim ele é. Aqui quem manda é a sua palavra. Aí o ímpio vai trazer, ai, meus costumes, meus isso, meus aquilo, aprendi errado. Aprendeu errado, agora aprende certo. Não fiquem abrindo a porta, fazendo como Salomão, abrindo a porta para contaminarem aquilo que Deus o santificou. Dentro de igreja é lugar de adoração a Deus, lugar de adoração ao Senhor. Dentro de igreja não é lugar de Copa do Mundo, não é lugar de festa junina. Olha, eu vou te ser bem sincero, dentro de igreja não é lugar nem de Papai Noel e Pinheirinho, que absurdo uma coisa dessa. Você já ouviu falar sobre os pinheiros de Natal? Era debaixo dos pinheiros que entregavam presentes a Baal, sabia? Está na Bíblia. Por isso que quando Israel entrava num local onde foi contaminado pelos seguidores desse pagão, desse deus pagão, eles cortavam os pinheiros, porque os pinheiros no pé deles estava cheio de oferendas, para mostrar que aquela terra não pertencia mais àqueles que a dominavam, que seriam os seguidores daquelas entidades. E tem gente que não soube discernir ainda
que pinheiro de Natal é uma coisa completamente pagã. É um absurdo quando colocam isso dentro de uma igreja. E é a balada gospel, a parede preta, eu não sei por quê. Ai, pinto a parede preta. Até hoje ninguém entregou uma explicação. Tudo bem. A cor preta, tudo bem. Se o pessoal ali tem problema nos olhos e não aguenta essa cor branca aqui, tudo bem que pinte de preto. Pinte de verde, azul, amarelo. Tudo bem. Mas, se é para agradar o mundo, que estão pintando de preto, essa obra não é do Senhor. Essa obra é de homem. Porque a obra do Senhor é para agradar a Deus e não homem. Nós somos chamados para agradar a Deus e não os homens. Está agradando homens? Então você abriu, foi uma casa de eventos. Você abriu um clube social. Você não abriu uma igreja. A missão da igreja é ensinar a verdade. Se o homem estiver disposto a receber essa verdade, fica a palavra: negue o homem a si mesmo e tome a sua cruz. É o que o Senhor Jesus disse. O Senhor, não digo eu, nem os crentes conservadores, mas o Senhor deve estar muito assim, cheio dessa história de tantos ministros querendo ter sucesso eclesiástico, sucesso ministerial, levando o mundo para dentro da igreja. Igreja não é lugar de mundo, não. O lugar de mundo é do lado de fora. Quando a gente vai numa igreja, é porque queremos ter um encontro com Cristo Jesus. Ah, então é certo isso, irmão? Vamos mandar o povo, quer ir pro baile, vai pro mundo. Quer ir no cinema, vai pro mundo. Afinal, o que é igreja? Afinal, o que é casa de oração? É para satisfazer a carne humana ou é para alimentar o espírito, para que depois saiamos dali revestido com as armaduras de Efésios 6, porque sabemos que a nossa luta está do lado de fora da porta da igreja quando saímos dali. Ali a gente recebe forças, recebe energia vinda direto do trono de Deus, porque sabemos que lá em casa a nossa luta está nos esperando, lá no colégio a nossa luta está nos esperando, lá no trabalho nossos inimigos estão nos esperando, com as suas armas afiadas, com as suas línguas afiadas, para levantar calúnias contra nós. E aí eu estou cheio de problema. Pense nisso. Uma alma ali está cheia de problema, está a ponto de, sabe o que fazer, né? Porque está deprimido, né? E aí ele, por favor, meu Senhor, ali tem uma igreja, vou entrar ali porque eu não aguento mais. Chega lá dentro, tem um grupo de pessoas, um pastor preocupado em satisfazer a carne humana, preocupado em deixar pessoas felizes carnalmente, pois o Senhor enviou essa palavra hoje. Lembra do teu Deus que te tirou da terra do Egito. E lembra se foi um ministério desse tipo que orou e você se libertou do pecado e você foi liberto dos vícios. Se foi um evangelho mundano que fez isso. Lembra se foi isso. Lembra se foi uma balada gospel que te libertou. Não. Foi jejum e oração dos santos do Senhor que fez isso. Isso eu tenho certeza. Então, devemos lembrar, irmãos, aonde cairmos e voltarmos ao primeiro amor. Porque senão, irmãos, vamos ficar na vinda do Senhor. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Vimos também esses dias uma história assim de um jovem, né, que foi para a faculdade e um amigo dele na faculdade disse: eu era crente antes, mas consegui me libertar daquele domínio religioso. Fui ver pessoas fazem isso, fazem aquilo pra gente lá dentro.
A gente vê que aquilo ali é uma perca de tempo. Se é que Deus existe, por que que ele ia querer a gente dentro de uma igreja? Tu pode ser fiel a ele. E veio com essa palhaçada toda. Certamente também ele não existe, porque olha o que a ciência prova, o Darwin, o Big Bang. Mas, o que acontece? Esse jovem veio e falou com o pastor. Ele disse, eu fui julgado a vida inteira dentro desse ministério. Pessoas, por exemplo, a vez que eu caí, ninguém me deu uma palavra de conforto. E agora eu fui lá para a faculdade, encontrei amigo verdadeiro que realmente me entende. E agora, pastor? Agora eu estou certamente com vontade de seguir esse caminho, de não ser mais um religioso. Talvez eu vou conseguir sendo um cristão, sim, de caráter, mas... O pastor respirou fundo e disse, foi fácil você entrar na faculdade? Não, não foi. Quem orou para você conseguir essa vaga na faculdade? Aí ele se lembrou que a igreja se reuniu em campanha de oração para que ele ganhasse aquela vaga. É bem assim mesmo, irmãos. As pessoas em sua natureza são ingratos. E a palavra que vão inventar, que vão trazer para se defender é essa. Tá me jogando na minha cara? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, tem que refrescar a memória mesmo. É melhor ser refrescado a memória verbalmente do que ser enviado um castigo sobre a tua vida para que tu te lembre o quanto tu foi ingrato e o quanto foi traidor. Irmãos. Com as coisas de Deus não se brinca, irmãos. É